Pessoal, iniciando a segunda sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os supostos desvios do Pronto-Socorro Municipal de Pelotas. Estamos acompanhados, neste momento, do relator, vereador Jurandir Silva, do secretário Cauê Frossolto, de dois membros da CPI, da vereadora Miriam Marrone, do Partido dos Trabalhadores, e o vereador Marcos Ferreira Marcola, líder do governo. Estamos acompanhados da doutora Letícia Baron e do doutor Paulo Gastal, que são os nossos jurídicos. Nós entendemos que nós devemos fazer um estudo técnico e financeiro desde o início do governo da prefeita Paula Mascarenhas na gestão do pronto-socorro. Será lido agora pelo nosso relator, vereador Jurandir, os primeiros pedidos de documentos. Nós abrimos espaço para até ontem que todos os vereadores da comissão pudessem, ao meio-dia, segunda-feira ao meio-dia, pudessem fazer os pedidos. Todos os pedidos fora esse dia serão encaminhados para a próxima sessão analisada junto ao nosso corpo jurídico. Com a palavra, o vereador Jurandir Silva, relator. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, conjunto da população de Pelotas que nos acompanha pela Rede Câmara nesta segunda sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito que visa elucidar informações fundamentais em relação às denúncias que envolvem a gestão de nosso pronto-socorro. Peço a permissão, antes da leitura dos dois requerimentos, senhor presidente, para fazer a leitura da ata da primeira reunião. O senhor me autoriza? Por favor. Ata 1 da primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 19 de 2024. Aos 19 dias do mês de março de 2024, reuniram-se no plenário Bernardo Olavo Gomes de Souza, na Câmara Municipal de Pelotas, os vereadores para a definição da composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja finalidade é investigar eventuais desvios de recursos do pronto-socorro de Pelotas. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, foi declarado presidente da comissão o vereador Rafael Amaral, PP. O presidente nomeou como relator o vereador Jurandir Silva, PSOL. As bancadas indicaram os membros titulares e suplentes das comissões. A bancada do PSOL indicou como titular o vereador Jurandir Silva e como suplente a vereadora Fernanda Miranda. A bancada do PT indicou como titular a vereadora Miriam Marrone, como suplente a vereadora Carla Cassais. A bancada do PSB indicou como titular o vereador César Brizolara e como suplente a vereadora Marisa Schwarzer. A bancada do União Brasil indicou como titular o vereador Marcos Ferreira e como suplente o vereador Cristiano Silva. A bancada do PV indicou como titular o vereador Cauê Frossolto, sem suplência. A bancada do PL indicou como titular o vereador Anselmo Rodrigues, sem suplência. A bancada do PDT indicou como titular a vereadora Cristina Oliveira, sem suplência. A bancada do PSDB indicou como titular o vereador Johnny Soares e como suplente o vereador Márcio Santos. A bancada do PSD indicou como titular o vereador Carlos Júnior e como suplente o vereador Reinaldo Elias. A bancada do PP indicou como titular o vereador Rafael Amaral e como suplente o vereador Michel Escalante. A bancada do partido Cidadania indicou como titular o vereador Paulo Coitinho, sem suplência. Foram escolhidos os vereadores Carlos Júnior como vice-presidente e o vereador Cauê Frossolto como secretário. O presidente concedeu a palavra ao vereador Jurandir Silva, PSOL, que explicou que a comissão irá trabalhar sobre a égide dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da ampla defesa, priorizando um trabalho íntegro e sério, que não obste a responsabilizar eventuais envolvimentos em atos ilícitos. Em seguida, o presidente da CPI informou que irá notificar o Ministério Público e demais órgãos interessados sobre a abertura da CPI. Foi concedido prazo até a próxima segunda-feira, dia 25 de março de 2024, para que todos os interessados indiquem, por meio de requerimento, os documentos e pessoas a serem ouvidas na presente comissão. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Consta aqui as assinaturas da presidente, vice-presidente, secretário, relator desta comissão na ata de número 1. Passo a seguir
à leitura dos requerimentos, senhor presidente. Memorando de Pelotas, 25 de março de 2024. Ao senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Rafael Amaral. Só permita-me uma elucidação antes. Os requerimentos chegam para a relatoria repassa à presidência. Por isso que esses documentos especificamente, construídos em comum acordo, são assinados pela relatoria, com o perdão do ato falho. Retomando, vereador Rafael Amaral, ementa. O vereador Jurandir Silva vem respeitosamente, por meio de suas atribuições, requerer ao senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que seja oficiada a Prefeitura Municipal a fornecer documentos a serem analisados no âmbito da presente comissão. O vereador Jurandir Silva vem, respeitosamente, por meio de suas atribuições, requerer ao senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que seja oficiada a Prefeitura Municipal a fornecer os seguintes documentos a serem analisados no âmbito da presente comissão. 1. Cópia de todos os contratos firmados pelo Pronto-Socorro de Pelotas com as suas respectivas prestações de contas e comprovantes correlatos entre janeiro de 2017 a março de 2024, divididos ordenadamente por semestre. 2. Cópia de todos os documentos envolvendo a compra de insumos do pronto-socorro, com suas respectivas prestações de contas e comprovantes correlatos, entre janeiro de 2017 e março de 2024, divididos ordenadamente por trimestre. 3. Relação de todas as nomeações e exonerações no pronto-socorro com relação das respectivas causas que as justificam, entre janeiro de 2017 e março de 2024. 4. A cópia de todas as portarias de nomeações e exonerações no pronto-socorro entre janeiro de 2017 e março de 2024. 5. E último, extrato de movimentação da conta ou contas do pronto-socorro de Pelotas, divididos ordenadamente por ano, sendo que este é o primeiro requerimento. O segundo, memorando, Pelotas, 25 de março de 2024, ao senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Rafael Amaral. O vereador Jurandir Silva vem, respeitosamente, por meio de suas atribuições, requerer ao senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que sejam ouvidos, no âmbito desta comissão, a senhora secretária municipal de Saúde, Roberta Paganini Lauria Ribeiro, e o diretor-geral do Hospital Universitário São Francisco de Paula de Pelotas, Márcio Slaviero. Nestes termos, pede e espera deferimento. Eram essas as leituras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferreira. Presidente, eu queria aqui só registrar que, conforme o regimento, a própria CPI, o regimento da Casa, nós necessitaria quórum para votação, se for apenas se for convite, a CPI pode elaborar. Fora disso, é necessário fazer. Então, se for um convite, à secretária, aí nós damos acordo para que dê continuidade, porque senão eu tenho necessidade do quórum para votação se for, não, eu consulto o pedido de Vossa Excelência, né, vereador Jurandir. Não, se é convite, tranquilo, nós vamos votar a favor, porque os convites são espontâneos, as pessoas podem vir agora. Acertar, presidente, é importante. Só para deixar o registro, porque eu quero só para registrar, é importante deixar o registro assim, como eu disse, nós estamos aqui para colaborar, nós queremos investigar e nós não queremos atrapalhar em nada. Qualquer deslize dentro do processo legal pode ocasionar algo que a gente não queira. E estou dizendo assim, seriamente, não queremos, daqui a pouco, votar algo que não tem o quórum necessário, pode ocasionar uma ação judicial para barrar a CPI. Então, eu já presidi CPI. Convites não precisa quórum. É isso que eu quero deixar registrado. Então, se for convite, o primeiro requerimento de documentação tem o nosso apoio, vamos votar favorável, e se for convite também tem o nosso apoio. Vereador Cauê, por favor, o som. Bom dia a todos que nos acompanham nessa CPI. Presidente Rafael Amaral, acredito que a nossa comissão ela deva criar um card, um documento, para nós passarmos, toda vez que acabar a sessão da CPI, aos nossos colegas. E aqui eu preciso deixar registrado que o primeiro vice-presidente não está presente, e foi um comum acordo.
preciso ressaltar que faz parte da base do governo, preciso ressaltar que é uma CPI de extrema importância, que saiu nos meios de comunicação, de possíveis crimes gravíssimos, e que nós precisamos deixar registrado que hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores dos 21 para tratar sobre a CPI da saúde, sobre os desvios de recurso de dentro do pronto-socorro, e faço aqui um apelo a Vossa Excelência, como presidente, que nós façamos um card para fazer um chamamento público toda vez que nós tivermos sessão para tratar da CPI, ao público, as pessoas que trabalham no pronto-socorro, as pessoas que trabalham com a saúde, as pessoas que fazem um trabalho legal, chamar a população para dentro aqui do parlamento, além dos nossos colegas. Porque, de fato, se nós tivéssemos que fazer uma votação nesse momento, nós não teríamos quórum, e por água abaixo vai todo o nosso trabalho, já desde o início aqui. Então, faço um apelo, Vossa Excelência, a criar um card para nós comunicarmos não só os nossos colegas, mas a sociedade, para estar presente nessa CPI, que é de extrema importância. Obrigado. Vereador Cauê, primeiro, a nossa forma de conduzir, nós já conversamos tanto com a secretária de Saúde, Roberta, tanto com o diretor do hospital, Márcio, e nós estamos acertando um dia que seja bom para a secretária, que seja bom também para a Câmara, fora do expediente normal da Câmara, para não ter riscos de atraso. Nós pretendemos fazer uma audiência da CPI no turno da noite, que não tenha desculpa para que ninguém esteja ocupado, de forma aberta à sociedade, tá? Nós já estamos fazendo isso, e todos que nós vamos, está sendo um convite, inicialmente é um convite. Se a pessoa não aceitar o convite, nós vamos pelos termos legais. Gostaria de falar, vereador Jurandir? Por favor, vereador Jurandir. Obrigado. Só para registrar aqui algumas questões que são fundamentais. Primeiro, que nós temos quórum para a CPI funcionar, tem 10 bancadas, 6 estão aqui representadas na reunião da comissão. 6. Quórum tem que ter 5. Aqui há 6 parlamentares representantes, por exemplo, os suplentes, eles não precisam estar aqui na reunião, porque estão representados aqui pelos titulares. Portanto, estão representados aqui as bancadas do PSDB, do União Brasil, do PSOL, do PT, do Progressistas e do Partido Verde. Estão representadas oficialmente nesta comissão. Os suplentes vão acompanhar, acredito que em alguns momentos, mas não são obrigados a acompanhar em todos os momentos as reuniões da CPI, se não me equivoco, senhor presidente. Isso é um registro fundamental só para que não pairem dúvidas aqui em relação a este tema. Outros registros fundamentais, gostaria de somar-me à manifestação do senhor presidente. Nós estamos aqui fazendo convites e é muito importante registrar que o senhor Márcio Slaviero e a senhora Roberta Paganini, essa CPI entende que eles devem ser ouvidos e estão sendo convidados na condição de testemunhas. Não há, até este momento, nenhuma imputação de possíveis ou eventuais delitos que envolvam estas pessoas. A informação pública que se tem é que o senhor Márcio Slaviero, diretor do Hospital Universitário São Francisco de Paula, é quem identifica que há algum problema acontecendo e que é essa a pessoa que faz a denúncia justamente à secretária Roberta Paganini, que é a secretária municipal de saúde de Pelotas. Portanto, são testemunhas fundamentais, é onde cronologicamente começa o conhecimento público destes episódios. Portanto, começar por estes 2 nomes é uma absoluta obviedade, na nossa opinião, porque a partir daí podemos, inclusive, fazer as observações dos documentos que vão chegando com mais nitidez. Agora, a ordem cronológica dos fatos é esta. Portanto, essas 2 pessoas, o senhor Márcio Slaviero, diretor do HU, a senhora Roberta Paganini, secretária de Saúde, estão sendo convidadas na condição de testemunhas para informar os seus procedimentos adotados a esta comissão. A partir disso, evidentemente, que a comissão continuará o seu trabalho. Esse registro me parece absolutamente essencial
para que não fique dúvidas aqui, para as senhoras e senhores parlamentares, para que não fique qualquer tipo de dúvida, não estamos, ao fazer o convite ao senhor Márcio Slaviero e à senhora Roberta Paganini, não se imputa por parte da presidência, nem da relatoria, e acredito que nenhum dos membros da comissão, qualquer tipo de punição a essas duas pessoas, vem aqui na condição de testemunhas para que a gente possa seguir o nosso processo de investigação. E são testemunhas, conforme registrei aqui, absolutamente importantes para a gente dar sequência aos nossos trabalhos. Espero ter deixado tudo muito elucidado aqui para o conjunto dos parlamentares e também para a população que nos acompanha pela Rede Câmara. Bom, pessoal, acho que ficou, tá escutando? Acho que ficou muito claro a todos, né? Nós estamos fazendo o convite, conversando com as pessoas, como testemunha. Vamos achar, a comissão vai informar a todos os membros. Cada documento que chegar a essa presidência será repassado a todos os vereadores membros, tá? Outra coisa que é importante, nós temos como vice-presidente o vereador Carlos Júnior, que nós entendemos que tem que ser uma CPI plural, um vereador da base do governo, que não está aqui neste momento. O que eu quero deixar certo e estabelecido com todos os senhores e com as assessorias dos vereadores é que se o vereador não pode estar, eu entendo, todo mundo tem seus afazeres e as suas agendas, mas, no mínimo, tem que ser dito a essa mesa que não vão participar do dia. A gente não pode chegar aqui daqui um pouco e não tiver ninguém. Eu quero deixar registrado que são 14 horas e 2 minutos de terça-feira, está a vereadora Miriam Marrone, o vereador Cauê, o vereador Rafael, o vereador Jurandir, o vereador Johnny e o vereador Marcos Ferreira. E 3 ausências diretamente, se não vier, são substituídos pelo suplente. Então, acho que deixamos claro que os nossos pedidos são para poder fazer de forma, os números estatisticamente, estudarmos de forma semestral os contratos, para analisarmos, e as compras de insumos de forma trimestral, e desta forma nós podemos olhar os números e poder medir. Claro que nós vamos pedir também um apoio, estamos marcando junto ao Tribunal de Contas do Estado, um apoio técnico, e também esta presidência, junto com essa mesa, vai pedir apoio para que seja contratado um auditor neutro para ajudar na prestação e identificação de todas as contas. Porque não será um auditor, e eu tenho vários amigos auditores, poderia convidar alguns que viriam de graça, mas eu quero um que seja extremamente neutro e profissional e de notório saber e reconhecido, que possa vir ajudar a identificar os números e mostrar à sociedade pelotense. Meus amigos, alguém mais tem algo para falar? Eu acho que é importante registrar, o verdadeiramente escreveu, mas é importante registrar que os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Sim. E importante registrar aqui, muito bem, a fala do vereador Jurandir, que é o relator, que os requerimentos foram aprovados pela totalidade dos vereadores. Vereadora Miriam, por favor. Não, primeiro, queria cumprimentar aí a iniciativa e a organização da mesa que dirige essa CPI. É um grande desafio, né? Nós temos, na cidade de Pelotas, pela primeira vez, uma acusação de desvio, segundo algumas ilações, de 3 a 4 milhões. Então, não é um fato menor, né? É um fato que a casa ela existe para fiscalizar. Então, eu me coloco numa condição, num papel extremamente sério e pesado, eu diria. E mais ainda para quem está na mesa diretora, principalmente vereador Rafael, vereador Jurandir, mas nós também temos um papel estratégico de participação, de apontar requerimentos, de nos preparar para querer entender esse escândalo de desvio. Nós temos que querer dar essa resposta para a população pelotense. É lá onde que se salva vidas. Não é, vereador Rafael? O senhor que tanto... Lá se salvam vidas. E desviar recurso desse lugar é tirar a condição de atendimento.
é de remédio, é de equipamento, é de pessoal. Quantas consequências, vereador Cauê, deve ter ocorrido, por quanto tempo? E já dito isso, eu gostaria de solicitar uma ampliação do prazo para apresentar solicitações de documentos. Encerrou. Pode ser aberto, todas as semanas serão de casa, também. até Isso toda eu não tinha segunda-feira entendido. de cada semana. E na terça-feira será apresentado. Está sempre Certo. aberto, vereador. Não, eu estou me preparando, porque é complexo, para solicitar também alguns questionamentos, como o acusado, o que assinava ali os pagamentos, né, ele ocupou que cargos? Por quanto tempo tem esse desvio? Que cargos ele já ocupou? Bom, são perguntas que eu vou oficializar para a comissão e estamos estudando, né, para que a gente possa contribuir com uma série de pedidos fundamentais. É muito grave, é muito sério, e eu penso que a presença deve ser solicitada e a justificativa de quem não comparece uma CPI que desvia quase, se eu não me engano, 4 milhões da saúde, do pronto-socorro, né? Então, eu acho que todos nós devemos dar satisfação à opinião pública. O último ponto é sobre o Tribunal de Contas, né? Penso que nós poderíamos, e a mesa, né, o relator, o presidente, uma visita ao Tribunal de Contas para que ele possa acompanhar esse processo, né? Tem especialista com dados, e outra questão é o DataSUS, né? E também eu vou oficializar o DataSUS, porque aqui tem recursos federais. Então, pronto-socorro tem recurso do SUS. O DataSUS é um sistema de auditoria do Ministério da Saúde, e também merece a nossa visita a Brasília, dos principais atores aqui, presidente e relator, né, no Ministério da Saúde. Obrigada. Perfeito, obrigado. O vereador Jurandir, depois encerra o vereador Cauê, por favor. Obrigado, presidente. Só mais um registro em relação ao tema dos prazos aqui. A vereadora Miriam questiona, o presidente já anunciou, o prazo ele não se encerra em nenhum momento indefinidamente. Evidentemente que, para a reunião dessa semana, nós tínhamos estabelecido consensualmente, inclusive na semana passada, o prazo do dia 25 às 12 horas. Para a próxima semana, podemos manter o prazo da segunda-feira às 12 horas. E aqui, conforme também a gente registrou na primeira reunião, nós temos uma condução que a ideia é que seja por acordo. Qual era o ponto? Inclusive sobre o tema das datas das reuniões, porque se nós tivéssemos recebido uma série de solicitações de documentos já na primeira semana, na segunda-feira ao meio-dia, de diversos parlamentares, é óbvio que a presidência e a relatoria teriam que fazer um filtro, porque digamos que o vereador Jurandir apresentasse 5 sugestões de depoimentos, o vereador Rafael outras 6, a vereadora Miriam outras 7. O mínimo que a presidência e a relatoria tem que fazer é ver se essas 5, 6 e 7 pessoas elas não são idênticas para chegar aqui e apresentar o requerimento sem repetir pessoas, por exemplo, porque é um trabalho aqui que é da comissão e não de um ou outro parlamentar especificamente. Como dessa vez nós tínhamos um primeiro requerimento que era já anunciado a semana passada, com este conjunto de documentos e com essas 2 primeiras solicitações, convites para depoimentos de testemunhas, nós poderíamos já fazer, inclusive, a reunião na própria terça-feira. Caso tivéssemos um acúmulo de solicitações que necessitasse um filtro maior, a reunião poderia, inclusive, ter que ficar para quarta ou para quinta-feira, sem condições de fazer todo esse filtro num intervalo tão curto de tempo. Dessa vez a gente tinha essa possibilidade, portanto, conseguiu fazer a reunião hoje. De qualquer forma, fica o compromisso, que eu tenho certeza que é da presidência e da gente aqui se acertar entre as senhoras e os senhores parlamentares da comissão, de que a gente vá ajustando isso no decorrer das próximas reuniões da comissão. Evidentemente que aí os prazos, né, a gente estava registrando isso, quer dizer, o prazo que a gente tinha até ontem, ao meio-dia, a gente tem que respeitar ele, porque senão também a gente começa a ter um nível de exceção que fica fora da possibilidade de conseguir trabalhar. Né? Obrigado. Desculpa, Obrigado, presidente. Encerrar, por favor, vereador Cauê.
Para fazer um encerramento e complementando a fala dos colegas, como primeiro secretário, nós iremos auxiliar a presidência e a relatoria com a ata de cada sessão, nós iremos incluir, inclusive, os vereadores presentes, presidente, se assim o senhor permitir, e deixar claro e objetivo para as pessoas que estão nos assistindo em casa, que uma CPI, nela pode ser requisitado qualquer informação, documento da repartição da prefeitura, requisitar qualquer funcionário, inclusive policiais e pessoas que estão periciando em conjunto com a CPI ou com qualquer averiguação que tem do Tribunal de Justiça, determinar que podemos convidar o Tribunal de Contas, conforme mencionado com o presidente e pela vereadora Miriam, a realização de inspeção e auditoria e quebra de sigilo bancário, fiscal e dados, inclusive telefônicos, ou seja, extrato de conta, e não pode só grampeado. Só estou informando para as pessoas que estão em casa que esses documentos, isso pode ser requerido em uma CPI conforme regimento e interno. O senhor está me atrapalhando, vereador Marcos Ferreira. Eu estou falando a público as pessoas que não conhecem. Eu gostaria, presidente, se quando a gente estiver falando, tiver uma questão de ordem aqui, de respeito. Eu estou falando e não está sendo respeitado. Então, estou informando as pessoas que dentro de qualquer chamamento das pessoas, dentro de uma CPI, esses são os pontos que podem ser exigidos pela mesma. Gostaria, mais uma vez, de toda vez que nós estivermos falando, se puder, o senhor chamar a atenção de quem não está deixando a gente falar, eu gostaria de silêncio, por gentileza. Para encerrar, já sei onde é que o senhor chegou. Vereador Marcola, por favor. Não, presidente, só para deixar registrado, eu quero só registrar o seguinte, que a gente sabe qual é o papel da CPI, agora eu já disse, e Vossa Excelência, o vereador Jandir já disseram que nós vamos conduzir essa CPI tecnicamente, apesar de ser de uma casa política. O que eu estou dizendo é o seguinte, a CPI pode tudo, até o seu limite judicial. Quer quebrar sigilo telefônico, quer quebrar, tem que ser pela justiça, senão vão estar mentindo para a população. É isso que eu estou dizendo. Não menta para a população, fale o que é real. A CPI não tem autonomia judicial aqui dentro para mandar quebrar sigilo bancário. Isso é uma questão legal, eu só estou dizendo isso. Só estou dizendo isso, presidente. Só estou dizendo isso. Tá bem? Obrigado. Amigos, deixar claro aqui aos colegas vereadores que qualquer pedido, solicitação será averiguado antes, por isso que eu peço o prazo para toda segunda-feira até o meio-dia, pois depois o corpo jurídico da nossa assessoria e da casa irá analisar cada pedido. Tá? Eu acredito que hoje nós avançamos de uma forma que as pessoas daqui a pouco não estão dando por conta, mas se nós não tivermos documentos para analisarmos, nós não chegamos em lugar nenhum. Essas formas de pedidos de documento de forma semestral e trimestral, nós vamos conseguir medir. É isso que precisamos, com números. E com números e o depoimento de cada pessoa, nós vamos chegar na verdade. Só não se esqueçam, a todos, vereadores e pessoas que nos assistem pela Câmara e pela TV Câmara, que nós estamos tratando da vida das pessoas, inclusive da tua. Obrigado.